Olá, eu sou o professor Bruno Malheiros e essa é a nossa nona aula do curso sobre didática para a construção de cursos remotos. Essa é a primeira aula da seção 3 do curso e a seção 3 é dedicada a compreender os métodos de ensino. Certamente você já ouviu falar em métodos de ensino. De forma geral, um método é um caminho escolhido para se atingir um objetivo. Mas antes da gente entrar neste detalhe, eu queria entender com você como se dá a formação do professor ou do instrutor. A maioria dos autores de didática vai dizer que a formação do professor acontece sob três vertentes: a vertente técnica, a vertente didática e a vertente prática. Na vertente técnica, a gente tem a formação relacionada ao conteúdo técnico que o professor ensina. Por exemplo, se você é um professor de matemática, certamente você estudou cálculo, álgebra, geometria. Isso diz respeito à sua capacitação técnica para ensinar um determinado conteúdo. A formação didática fala sobre como se estrutura o processo de ensino. Então, ela aborda desde a definição dos objetivos de ensino e de aprendizagem até os processos e instrumentos realizados e utilizados para se fazer um processo de avaliação de aprendizagem. A formação didática também aborda diversas outras questões, como a relação que deve ser estabelecida entre professor e aluno, a questão da autoridade em sala de aula e por aí vai. Já a formação prática diz respeito à experiência e à prática de aplicação do processo de ensino. Normalmente nas universidades a formação prática se dá por meio de programas de estágio que são feitos pelos alunos da pedagogia ou das licenciaturas. Nas organizações, essa formação também acontece por meio de atividades práticas, mas não formuladas na forma de estágio. Quando a gente fala no método de ensino, o método está diretamente relacionado às formações no nível didático e no nível prático. No nível didático, porque é preciso que a gente compreenda o objetivo de aprendizagem e o conteúdo que foi selecionado para que possamos escolher o método mais apropriado para ensinar alguma coisa. E na prática, porque é por meio do método de ensino que o processo de aprendizagem acontece lá na cabecinha dos nossos alunos. A escolha do método de ensino é uma coisa tão importante que, para você ter ideia, quando se afirma, por exemplo, que um professor não tem didática, o que a gente quer dizer na prática é que ele não foi capaz de selecionar o melhor método para ensinar um determinado conteúdo. Agora, é importante que a gente diferencie aqui um método de ensino de uma técnica ou de um procedimento de ensino. Uma técnica é uma decisão isolada para se ensinar um conteúdo específico. Já o método é uma combinação de técnicas. E eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Debate. O debate é uma técnica de ensino e ela é feita por meio da apresentação de um determinado assunto com a formação de grupos que pensem diferente ou que pensem igual, mas que se proponham a debater aquele assunto a fim de construir um determinado conhecimento. A sala de aula invertida é um método, porque ela é uma combinação de diversas técnicas. Você vai ter a técnica para elaboração de vídeos ou para curadoria de textos, você vai ter a técnica de estudo dirigido, você vai ter a técnica de exposição no momento da aula, você vai ter simulações, enfim, você vai combinar diversas técnicas para formar um método de ensino. Então, reforçando, técnica ou procedimento de ensino é um processo isolado para ensinar um determinado conteúdo, enquanto o método é uma combinação de técnicas que facilitam e apoiam o aluno na construção da sua aprendizagem. Existem diversas formas de se categorizar os métodos de ensino. Se você for buscar na literatura, há diversos autores da didática que vão separar em diversas categorias. A que tem sido mais comum ultimamente é a separação simplesmente em métodos tradicionais de ensino e em métodos ativos de ensino. Os métodos tradicionais são aqueles que se baseiam na exposição do conteúdo, como processo de ensino, e na capacidade de repetição por parte do aluno, como método de avaliação da aprendizagem. Já os métodos ativos acreditam que o aluno só aprende por meio da aplicação do conhecimento. Mas fica tranquilo, a gente vai estudar cada um desses dois tipos de métodos de ensino nas nossas próximas aulas. O único recado que eu queria deixar para encerrar essa aula é de que não existe método bom ou método ruim. O que existe é o método de ensino mais adequado para o seu objetivo de aprendizagem e para o conteúdo que você quer trabalhar. Então a gente viu nessa aula que métodos de ensino são os caminhos selecionados pelo professor ou pelo instrutor para fazer com que o aluno aprenda um determinado conteúdo. Vimos também a diferença de métodos para técnicas de ensino e compreendemos que, de forma geral, os métodos se categorizam em métodos tradicionais
e métodos ativos. Nas próximas aulas a gente vai entender um pouco melhor os métodos tradicionais e os métodos ativos, o que vai te permitir selecionar o melhor método para desenvolver o seu curso. Até a próxima aula e bom estudo!